Hoje é dia 14/7/2022, são 10 horas e 24 minutos em Franca, São Paulo, uma quinta-feira. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, Universalismo Crístico. Universalismo Crístico, o futuro das religiões, é um livro profético que procura preparar a humanidade para uma visão espiritual do terceiro milênio, uma visão espiritual do futuro, busca de uma espiritualidade consciente, cada qual per si reavalie os conceitos ora abraçados e retire os enxertos, o pó da temporariedade, da impermanência, junto a conceitos ad eterno, trazidos por prepostos do mais alto. O universalismo crístico utiliza ou adota uma metodologia muito simples, filosófica, que está baseada em 3 alicerces principais: amor, respeito ao próximo, consciência da imortalidade, da reencarnação e uma justiça divina abalizada em uma das leis do eletromagnetismo, a lei que é referendada através do que se denominou o karma positivo, o karma negativo. E como terceiro alicerce, nós temos a clareza de, através do somatório, do acúmulo de informações que quer estejamos nas lides das vestes físicas ou quer estejamos no plano espiritual, há um somatório de informações que, à medida que vamos compreendendo, percebemos que alguma coisa não está muito bem junto às lides espiritualistas às quais abraçamos, percebendo que junto aos preceitos ad eterno foram colocados conceitos temporais visando um cabresto junto às ovelhas desta ou daquela agremiação espiritualista. Cabrestos que interessam mais aos abusos dos lidadores desses grupos do que a fonte criadora. Então ali estão paradigmas, estão dogmas, estão conceitos enraizados que no decorrer das eras percebemos que, na verdade, são máculas junto à linfa pura de onde provieram aquelas informações primeiras. Roger Bottini Paranhos, o canalizador desta obra, junto a Hermes Trismegisto, ele, em desdobramento espiritual, visita esferas do mais alto e esferas das regiões sombrias do astral inferior para colher informações, para observar qual o impacto que esses conceitos a que nos referimos hão de se desdobrar no decorrer da compreensão humana. Em uma segunda parte desta obra, nós temos
um romance, uma história criada por Hermes para nos apontar de como será que prepostos da Era Nova, uma vez que junto a eles há aí um espírito de escola, um espírito mais bem preparado, de um maior quilate em termos de espiritualidade, que trará uma segurança espiritual junto às almas que estão reencarnando no momento presente e que vão trazer justamente uma era nova para a humanidade. Estão sendo degradados da Terra todos aqueles que não acompanham a esta vibração de empoderamento que representa a mensagem do Cristo, o amor. Então nós estamos na página 252, no item 13, chamada Crianças Índigo, Espíritos Iluminados, ou em evolução, né, para a nova era. Até aqui, o protagonista dessa história, um adolescente de 17 anos, o Rafael, promoveu vários fóruns, vários encontros, visando desdobrar esses conceitos que de maneira resumida nós aqui expomos. E numa primeira reunião, algumas semanas antes, não mais que 2 meses, ele tem uma conversa junto ao seu genitor, que estava muito preocupado, porque se trata de um homem muito bem abastado financeiramente, por nome Paulo, um próspero vendedor de seguros, que mora ali numa região nobre da capital paulista. E ele, tendo Rafael por filho único, ele vê um pregador suado, Bíblia rota entre o sovaco e o corpo, entre o braço, né, e o corpo, ali na região do sovaco, gritando translocadamente para que as pessoas se arrependessem, para que aderissem aos preceitos do Cristo, do Evangelho. E ele observa aquilo e percebe que seu filho tem uma postura muito dedicada à parte espiritual e que ele imaginava que logo que ele deixasse a terra, né, viesse o seu óbito, acontecesse alguma coisa nesse sentido, apesar que ele é um rapaz de meia idade, uns 40, 45 anos mais ou menos, ele fica imaginando todo aquele patrimônio que ele acumulou, né, para a família, que é ele, Verônica e o Rafael, e imagina que seu filho, apresentando quase que um caráter franciscano, logo que ele deixasse todo aquele patrimônio nas mãos do seu rapaz, seu filho seria mais um mendigo junto à via pública, uma vez que certamente ele terminaria por doar todos os bens aos pobres e seria mais um pobre. Então seria uma visão superficial de Paulo em relação ao próprio filho. Um garoto muito bonito, esbelto, cabelos longos, a região até a altura dos ombros. Um rapaz que não conheceu as dificuldades financeiras. Então ele chega em casa numa sexta-feira, um tanto mais cedo. Ele costuma sair do trabalho por volta de 8 horas da noite e 4 horas da tarde, aquela preocupação, né, com relação ao futuro da própria família, do patrimônio que ele deixou que ele acumulou, né, para a família. Ele chega em casa e está lá, Verônica, sua esposa, junto à piscina, curtindo o final de tarde, e ele confidencia para a sua esposa a sua preocupação, e ela diz: corta a mesada deles, daí é porque, como quem diz, né, não tem muito o que pensar na vida,
Mas Paulo conhecia bem seu filho e percebia que aquilo não se trataria apenas de cortar a mesada. Seu filho tinha alguma coisa diferente. Então ele pergunta onde que está o garoto, está lá junto no quarto, ele entra lá e o rapaz, longe de estar curtindo uma piscina no final de tarde, está lá estudando junto ao computador, e ele pede licença, conversa com o garoto, e ali percebe que se trata de uma alma velha em um corpo jovem, com conceitos a respeito da vida, conceitos ad eterno, que ele jamais imaginou ter durante toda a sua vida. Rafael diz que ele, no sábado, no domingo, faria um primeiro fórum para apresentar esses conceitos que ele havia alugado com certamente o dinheiro de sua mesada, né, que o papai dava, um ambiente, e que na companhia de Eduardo, de Tadeu, de Érica e outros companheiros, outros adolescentes com menos de 18 anos certamente, ele próprio, Rafael, tinha 17, Érica 16, Tadeu, Eduardo, provavelmente 17 anos, 16 anos, e eles iriam promover um primeiro fórum. Sem dizer nada ao garoto, Paulo comparece ao evento, escondido lá no meio do público, e fica fascinado pela visão do garoto. O salão foi alugado para um ambiente preparado para 200 pessoas. 30 pessoas ali compareceram. E semanalmente novos fóruns vão ocorrendo, e lá do primeiro evento para o segundo, 200 pessoas aglomeram aquele ambiente. Primeiramente, são reuniões um tanto tumultuadas, porque dois grupos de pessoas praticamente abandonam o local, porque a maneira com que o Rafael apresentava a visão a respeito dos valores ad eterno chocavam muito, eram muito diferentes. As pessoas estavam enraizadas em paradigmas, em dogmas, em preconceitos em relação a formas diferentes de ver os valores espirituais. Mas ali também estão freiras, padres, lidadores, líderes, digamos assim, das correntes evangélicas. Havia um ou mais, né, digamos assim, pelo menos que chegou mais próximo e disse que, se eu não me engano, Silvio, o nome dele, era um ateu. Ateu por conveniência, ateu por não concordar justamente com a maneira com que as lides espiritualistas lidam com os valores espirituais. Enfim, estavam ali intelectuais, pessoas de diversos interesses em termos da busca do autoconhecimento e da compreensão dos valores permanentes da vida. Então, muito embora alguns abandonem a reunião devido aos conceitos estarem agredindo, digamos assim, as suas maneiras de doutrinação, a maneira com que foram criados desde a sua infância, mas, no entanto, aqueles conceitos são expostos com tanta sinceridade, com tanta grandeza de alma, que busca ele próprio, Rafael, uma avaliação de si próprio. Ele não estava ali impondo nada, ele estava expondo. Ele pedia para que as pessoas se deixassem na calçada, né? Antes da entrada àquele ambiente, os preconceitos, os paradigmas, os dogmas, e que, se depois da exposição eles acharem que nada somou nas suas vidas em que ele havia exposto, então que recuperassem os velhos conceitos de vida e tocassem a vida em frente. Que Deus certamente não se incomodaria com isso e sabia esperar
a ascensão emocional, a ascensão espiritual, a ascensão intelectiva de cada um, porque cada fruta amadurece ao seu tempo. E ali ocorrem mais 3, mais 4 fóruns, enfim, em menos de 2 meses. Na última reunião, um dos presentes fica tão emocionado ao ouvir as palavras de Rafael, em meio àquele ambiente apertado, com mais de 300 pessoas, em um local que mal comportava 200 pessoas bem acomodadas. Ele percebe aquilo, como aquilo mudou muito a vida dele. Esse senhor anônimo fala ao pé do ouvido de Rafael que alguma coisa ele poderia fazer naquele sentido e já promete para que na semana seguinte, se Rafael concordasse, ele assumiria a responsabilidade da divulgação, do marketing e conversaria com os administradores do estádio do Ibirapuera para que fosse ali um ambiente preparado para mais de 11 mil pessoas a próxima reunião. Rafael tranquilamente percebe que aquilo tudo, ainda mais que o rapaz sequer quis se identificar, né? Era a interferência do mais alto. Certamente seria alguém que a espiritualidade preparou para que o evento se desse de uma maneira significativa, que encontrasse mais almas, acomodasse mais almas para ouvir uma visão renovada a respeito desta era nova que está muito próxima. Aliás, nos dias de hoje, né? Fevereiro, mês 7 de 2022, já estamos nesta área, nesta arena, digamos assim, de um entrave pessoal de nós para conosco mesmo, do homem novo em relação ao homem velho. Então, esta leitura que nós vamos fazer, do item 13, o Rafael já se encontra no estádio do Ibirapuera, ginásio do Ibirapuera. Quando Rafael chega ao ginásio do Ibirapuera, logo se percebe que a promessa do misterioso espectador da reunião anterior fora cumprida. Pelo movimento do ginásio, deveria haver, no mínimo, 5 mil espectadores. A última reunião foi de 300 ou mais pessoas. Um agradável frio na barriga de Rafael o faz lembrar da responsabilidade daquela hora. Muito embora sua serenidade, visão de futuro em relação ao que viria semana após semana já lhe dava certeza do que iria acontecendo. Bastaria ele protagonizar o evento. Rafael medita e pensa: oh meu Deus, obrigado por me permitir fazer parte desta sua obra. Sei que tenho condições para realizar, para levar a efetivação este encargo que o Senhor me confiou. Como disse o salmista, és o meu pastor, e nada me há de faltar, para que eu leve a bom êxito esta tarefa. Logo que ele se adentra ao recinto, ele ouve a voz daquele senhor, daquele que protagonizou a efetivação do evento junto ao ginásio do Ibirapuera.
Meus amigos, por gratidão e diante da responsabilidade que minha consciência me impôs, combinei junto a Rafael, este adolescente, esse rapaz de 17 anos, me empenhar para que este evento se desse na data de hoje. A meta que me propus era trazer pelo menos 5.000 pessoas para esta noite. E acredito que alcancei o resultado, porque, pelo que percebo, mais de 5.000 pessoas estão bem acomodadas em um ambiente que certamente poderia acolher tranquilamente um tanto mais que 11.000 pessoas. Então eu, seguramente, antes mesmo que ouçam as palavras, o coração e percebam a segurança e luz deste jovem, já antecipadamente quero fazer uma proposta a todos os presentes. Se o que vocês ouvirem, como eu ouvi a semana passada, deste rapaz, se ao saírem daqui tiverem seus corações tocados e se aperceberem como eu me apercebi de que minha vida não seria mais a mesma a partir desta pedra de toque, deste dedo de Midas de Rafael para com os valores espirituais que me tornaram de carvão, obsoleto e esquecido junto ao útero da terra, em diamante, a recompor a minha própria vida. Peço a vocês que me auxiliem, nos auxiliem. Auxilie Rafael a expor as suas luzes, o seu amor, porque Rafael é, acima de tudo, um amor tão puro, tão sincero, que não há como deixar de nos comover. Então, que cada um de nós, na próxima reunião, traga pelo menos mais um amigo, um familiar, conhecido. Eu vos garanto que o que ouvirão neste evento mudará as suas vidas. Abram seus corações e, conforme Rafael sempre nos pede, deixem do lado de fora as doutrinações, os paradigmas, os preconceitos, essa poeira dos séculos que há nos entravado uma visão legítima de nós mesmos. Que possamos nos colocar frente a frente ao espelho da consciência e saber o que estamos fazendo de nossas próprias vidas, sem julgamento em relação a outras pessoas. Vocês perceberão que um novo mundo se descortinará perante seus olhos, perante as próprias consciências. Tudo o que sempre procuramos a respeito dos valores espirituais, dos valores ad eterno,
está na mente desse rapaz. 17 anos, meus amigos. Isto que me surpreende e é isto que há de nos trazer um impacto. Porque da boca desse rapaz somente criaturas talhadas no decorrer de anos e anos de academias da mente, academias do espírito, seria possível. Ele representa certamente um novo ciclo de evolução espiritual da humanidade. Ciclo este cujo despertar está aí a olhos vistos. Ele representa apenas a ponta do iceberg de uma era que certamente devemos preparar em nós mesmos, mas principalmente para aqueles que virão depois de nós, nossos filhos, nossos netos. Todo aquele que não encontra respostas junto às lides espiritualistas, às lides filosóficas de até então, procurem ouvir. E ao escutar aqueles apontamentos espontâneos, sinceros, justos, porque se é o que é, Rafael não contém lágrimas quentes a rolarem sobre a sua face. Então ele fica curioso e pergunta a Eduardo: Eduardo, quem é este rapaz? Quem é esse senhor, afinal? Então Eduardo sorri e diz: Rafael, tal qual você mesmo não tem ideia. Mas acredito sinceramente, como você sempre nos lembra, nada é ao acaso, é o enviado dos céus. O Rafael aquece com um gesto de cabeça e serenamente permanece, apesar de todas as palavras elogiosas a respeito de sua pessoa, que certamente não irão acrescentar o que tem em si próprio. Ele sabe quem é, mas se apercebe que a providência divina permite que os corações que o ouvem possam encontrar consigo próprios. Pensem o que quiserem, ele sabe quem é. Rafael, então, se recolhe em um local, em um canto mais isolado, e ali se entrega a si próprio, se entrega a uma sintonia mais fina com a fonte criadora, de maneira fervorosa, e pede ao autor da vida, ao Pai do céu e ao preposto cósmico, o modelo e guia da humanidade, Jesus, filho de José. Bem, não se esquece de pedir aos mensageiros de Jesus, aos mestres espirituais ascensionados, que lhe ajudem, lhe socorram naquela noite. Afinal de contas, tal qual ocorreu a Chico Xavier, era um momento muito especial na história da busca e da conquista
no sentido de que diferentes correntes filosóficas e espiritualistas ali encontrem a essência do existir. Cada qual se aperceba de que está em si mesmo a compreensão de quem é, onde estagia e os nortes para os quais é convidado pelas leis espirituais do progresso a seguir adiante. Os amigos de Rafael percebem que o semblante de Rafael houvera mudado. Algo estava acontecendo. Rafael se revestiu de uma luz a olhos vistos, uma grandeza de alma que era incomum a um vivente neste chão da terra. Rafael se apercebe que o Pai está a testificar o Filho, assim como o Filho tem testificado o Pai. Então ele se mantém sereno, enquanto aquele ser místico sai de seu isolamento e caminha junto à mesa e ao microfone. Era visível que Rafael havia estabelecido uma conexão mediúnica com o alto. Chega ao palco, no centro do ginásio, e ali é recebido pelo homem misterioso, que, numa ressonância com o palestrante, faz um sinal de acolhimento, abraça com grande afeto o orador. E Rafael, na sua intimidade, continua curioso. Quem seria aquele representante do mais alto? E, tendo já o microfone na mão, ele afasta o microfone para que ninguém ouça o que ele vai dizer e pergunta junto ao pavilhão auditivo daquele senhor: mas afinal, quem é o senhor? O nobre senhor sorri muito gratamente, muito jubilosamente, por ter conseguido o que prometeu junto a si próprio, e diz apenas: Rafael, isto não é importante. Gostaria apenas que você soubesse que o que dissestes a semana passada transformou a minha vida, rapaz. E por gratidão ao Altíssimo, por ter me permitido estar lá naquele evento, por gratidão a você pelo seu trabalho ali espremido, local em que mal comportava as pessoas ansiosas a ouvir. Eu quero que o mesmo aconteça a tantas outras almas. Veja bem, Rafael, mal comportava 300 e poucas pessoas aquele ambiente, e agora estão aí mais de 5.000 pessoas. E certamente na próxima reunião estaremos com este ginásio lotado. Não faço isso por você, Rafael, mas pela mensagem de que inequivocamente és portador, um fiel portador.
Eu sei que você não fala apenas de Percy. Rafael, tu és a boca pela qual anjos celestiais tocam nossas almas. Então, continua a sua tarefa, siga adiante, deixe o resto comigo. Eu me comprometo a organizar os eventos junto aos quais você se empenhar a realizar. Por favor, Rafael, abra a boca, Rafael. Utilize esse microfone e faça aquilo pelo qual nasceste, pelo qual saíste das esferas superiores e descestes à terra. Cumpra a sua missão, rapaz. De resto, como disse, fique por minha conta. Antes mesmo que Rafael utilizasse o microfone, estranhamente, uma atmosfera mística envolve a todos os presentes. E tal qual ocorrera na última reunião, cada qual dos presentes olha para Rafael, aquele ser que sequer abriu a boca, e sente como que se estivesse sozinho, num imenso vácuo, onde o seu próprio coração, o seu próprio entendimento estivesse a olhar aquele jovem misterioso e fosse apenas um colóquio dele para consigo próprio. Era como que um diálogo individual, e não um grupo, onde várias almas estivessem dividindo o mesmo espaço. Rafael sorri, ergue a cabeça em direção à abóboda do ginásio. E pensa consigo próprio. Este local foi palco de atividades esportivas, oferecendo oportunidade de disciplina, formação social e tantas outras tarefas educativas junto a jovens de várias gerações. Uma bênção divina este ambiente. E agora, meu Deus, será palco de algo certamente inigualável. O princípio da transformação social para o terceiro milênio. Rafael ora em silêncio, criando uma expectativa em cada um dos presentes. O silêncio de Rafael tanto dizia a cada um dos espectadores que acompanhavam sua muda prece, o seu agradecimento a Deus pela oportunidade em poder fazer luz a tantas mentes. Rafael, então, percebe que o amplo ginásio se torna maior ainda e um grande público, muito maior, está presente. E é para todo este aglomerado de almas que ele e prepostos do mais alto, através de seu canal verbal, estariam
a expor. Rafael vê diversos soldados guarnecendo o ambiente, as entradas do ginásio, quanto às investidas das sombras, que certamente não tinham qualquer interesse para que tudo ocorresse no melhor. Certamente haviam projetos das sombras para destruir a luz que emissários divinos ali certamente hão de promover naquela oportunidade. Grandes mestres confabulavam, como se estivessem preparando o tema a ser debatido pelo jovem de 17 anos. Rafael percebe, então, esta dupla plateia espiritual que se desdobra junto àquela agremiação. 4, talvez mais vezes, eram a quantidade de pessoas a nível extrafísico daquele ambiente. Se 5 ou mais mil pessoas fisicamente estavam presentes, pelo menos 20 mil pessoas a nível espiritual. Era o público para o qual Rafael e a equipe do mais alto deveriam expor os conceitos. Rafael então abaixa a cabeça e pensa: meu Deus, faça-se a sua vontade. Neste mesmo instante, Rafael ouve na sua mente: tu és meu filho amado, rapaz. Quando te criei, assim como todos os demais, te criei para a glória. Tenha fé, e nada te será impossível. Rafael, então, balbucia e, em gratidão, dirige-se ao foco do microfone. Convida todos a uma prece coletiva e depois diz: meus queridos e sinceros amigos, nosso público aumentou bastante, significativamente, da semana passada para esta. Conforme alguns já sabem, nos acotovelávamos em mais de 300 pessoas em um ambiente que mal comportava de uma maneira tranquila, pouco mais de 200 pessoas. Até que aquele que me precedeu ao microfone oportunou-nos estar aqui neste ginásio. Pelo menos 6 mil pessoas estão aqui e percebo que, a nível espiritual, 4 ou 5 vezes mais o agrupamento de espectadores. Então imaginem a responsabilidade e a grandeza do evento. Sinto-me, portanto, na obrigação de expor, de uma maneira um tanto resumida, os princípios básicos do universalismo crístico. 3 são os seus princípios. Aqueles que já nos acompanham há algumas semanas já tiveram uma palhazinha a respeito do tema.
maneira sucinta, então, digamos o seguinte: o primeiro alicerce do universalismo crístico é o amor ao próximo, tal qual a si próprio, buscando cultivar virtudes morais de forma verdadeira e incondicional. O segundo alicerce é a crença na reencarnação. Saber que nós somos espíritos imortais, criados à semelhança espiritual do autor da vida, que caminhamos neste chão da terra e em outras moradas da casa do Pai, conforme Jesus nos referendou, por várias eras. E neste périplo estamos afeitos a uma lei do eletromagnetismo que é denominado karma, o karma positivo, o karma negativo. Aquele somatório, as sombras do nosso passado que nos trazem as consequências daquilo que optamos nesta ou aquela oportunidade. O karma positivo, aquele que nos traz o resultado das boas escolhas, aquilo que agrega para que façamos melhor cada vez mais e tenhamos uma expertise nesse ou aquele valor, qualquer que seja no plano ascensional da vida. E os valores negativos, aquelas escolhas que fizemos em dissonância com a fonte criadora, desrespeitando as orientações da consciência. Então temos que nos entreter novamente com antigos problemas, com antigas circunstâncias, com antigas pessoas e inovar, criar uma maneira mais consonante com o amor do Pai Celeste, para que de desafetos façamos pessoas que façam parte do nosso bom tesouro. O terceiro alicerce é justamente a busca incessante pela sabedoria espiritual, aliada ao progresso filosófico e científico, com o objetivo de promover a evolução integral da humanidade. Para melhor compreendermos o tema desta noite, é necessário entretermos também reflexionarmos a respeito do momento espiritual que a humanidade está vivendo. Sempre tem sido entorpecida pela rotina material, mal se apercebendo que se vive um período inesquecível, inalienável. Cada qual, como disse Jesus, seja o teu falar sim, não, quando não. Sermos quentes ou frios, porque senão, já nos admoestou Jesus, seremos cuspidos de sua boca. A terra, assim como cada um de nós, acolhidos em teu carinho, em seu carinho, em seu afeto, em suas luzes e oportunidades, está dentro de um programa evolutivo traçado pelo próprio autor da vida.
E ao final desse estágio de evolução, os espíritos são avaliados com o objetivo de verificar se atingiram o patamar do progresso traçado adredemente pelos prepostos do Senhor da vida. Aqueles que não evoluem segundo as metas traçadas para os acolhidos neste chão da terra, certamente serão exilados para mundos inferiores. E uma parte é importante saber que muitos de nós já somos o resquício de degredos de outras terras, outras casas do Pai que passaram por este mesmo instante de aferimento, de aproveitamento espiritual, aos quais estamos por ser aferidos. Portanto, muitos de nós temos negligenciado por séculos e por escolas diversas, em encarnações incontáveis, tudo aquilo que o protótipo dos homens já nos referendou como sendo a razão de ser pela qual estamos por aqui. Amar. Amar incondicionalmente e de tal maneira que quem ainda não compreendeu esse amor vai ter por referência a maneira de ser especial de todos aqueles que aquiescem a esta orientação divina. Ao final de ciclos evolutivos, ocorrem estas avaliações com vistas ao processo de seleção para o início de novas etapas. Então, é apenas mais uma etapa na ascensão de nós outros e do próprio orbe, o momento em que estagiamos. Jesus, em sua passagem pela Terra, deixa claro que este processo, dizendo palavras do tipo o juízo final. O sábio instrutor Rafael orientou também que a semeadura é livre e a colheita obrigatória, que haveremos de responder pelos próprios atos. Rafael diz que, inegavelmente, há uma expertise do plano espiritual para aferir de maneira justa e de maneira misericordiosa cada qual, a tal ponto de que cada um de nós seremos na condição de lobos ou na condição de fiéis depositários dos valores espirituais, separados, de tal forma que uns permaneçam junto a este orbe, continuando o seu processo evolucionário, mas que outros haverão de ser apartados junto a esferas correspondentes à evolução espiritual que necessitam. Com o passar dos séculos, diz Rafael, nossa humanidade adquiriu os primeiros traços de civilidade. Há 2000 anos, chega à esfera carnal o governador espiritual do planeta. Aquele que lembrou junto aos discípulos
Ah, se achastes tão estranhamente, tão especialmente, que eu lhe disse, ou que eu lhe dissesse, que quando passaste por aquela árvore ou por aquela pedra, que dirias tu se visses, se tivesses a oportunidade de adentrar o ambiente de onde eu vim? Portanto, Jesus sempre deixou claro que a sua mensagem, que a sua vivência, que a sua história representa o alfa e o ômega em nossas vidas, o caminho pelo qual se chega à compreensão do amor e ao coração da fonte criadora. 20 séculos aproximadamente são estipulados para que espíritos aqui evoluam e atinjam esta meta. Este período está esgotando, diz Rafael, e um novo exílio planetário está em processamento. Os espíritos rebeldes serão expurgados da Terra para o mundo primitivo. Certamente isto já tem ocorrido com muitos de nós. Somos degredados de outros orbes e, se não nos atentarmos para a eminência do que está por ocorrer, seremos encaminhados a outros orbes mais primitivos do que imaginamos ou do que reclamamos ser o ambiente atual da Terra. Espíritos rebeldes, portanto, serão expurgados para mundos primitivos. E não digo isto para assustá-los, mas para que se tenha uma noção, porque os opositores do Cordeiro de Deus certamente contam com o desconhecimento de cada um de nós para que sejamos levados de roldão junto às hortas infelizes que hão de ser expurgadas. Há, então, um processo de transição para a nova era. Em diversas encarnações, hemos tido a oportunidade de compreender a mensagem do Cristo de Deus, suas palavras, de seus prepostos, de seus antecessores, tal qual João Batista, tal qual Sócrates, tal qual Akhenaton e Nefertiti, e tal qual o próprio emissário do Pai, tal qual a festa de bodas, os emissários e o Filho dileto do Altíssimo foram levados à cruz, ao apedrejamento, a tomar cicuta, a serem emparedados vivos, enfim. Que fizemos de nós mesmos, tentando calar a boca destes que nos lembram de nossa filiação divina, de nossa responsabilidade de co-criadores. Jesus nos lembrou. E nos afirma como exortação. Bem-aventurados
os mansos, bem-aventurados os pacíficos, aqueles que ressonam com a fonte criadora, com o amor do Pai, porque bom, mestre eu sou, mas bom, só o Pai, só o autor da vida, só a fonte criadora. Estes que compreendem a mensagem do amor herdarão a terra. Os rebeldes, aqueles que optam por se dissociar do partilhar, do coexistir harmonicamente, serão exilados para mundos inferiores junto a dores inomináveis, para que compreendam a dor que provocam os irmãos de jornada evolutiva. Tendo, portanto, que reiniciar o processo evolutivo junto a situações muito adversas. O que nos interessa na palestra de hoje é falar para aqueles que prosseguirão neste chão da terra, almas que nos últimos 2 milênios decidiram, muitas das vezes de maneira heróica, se tornar ovelhas, ou nos dizeres das palavras bem postas do Pai Celeste, o trigo, os despertos, os que estarão à direita do Cristo. São estas almas, ou a estas almas, que os últimos séculos se dedicam para uma transformação espiritual, para uma renovação da maneira com que se viva neste orbe. Rafael, então, silencia. Promove uma breve pausa para observar o imenso público e a receptividade do mesmo. Grande parte estava focada, mas como sempre, alguns menos acostumados a esse tipo de abordagem encontravam certa dificuldade para manterem o foco nas palavras de Rafael. E como um despertador, utilizando as suas energias, a sua expertise de lidador com as almas que hesitam, mas que estão bem intencionadas, estão apenas não acostumadas, estão de boa mente, na busca da própria melhoria. Ele diz palavras que qualquer um diria, mas a forma com que disse foi como o João Batista o fez com aqueles que ouviram o seu verbo inflamado. Oh, meus irmãos, meus queridos irmãos, despertai, despertai vossas almas, despertai o melhor de si próprios, despertai as próprias consciências. O que falo não é tão complexo, tão difícil, digno da mente e da atenção de intelectuais acostumados às elucubrações.
mais sutis. Basta que se desliguem da própria rotina. Esqueçam da novela, meus amigos. Não é o momento. E não estou aqui para palavras vazias, afeitas, as lides humanas que tentam evangelizar apenas por formalidade, realizando uma lavagem cerebral, uma colocação de cabrestos para futura e totalmente dispensável criação de neófitos, inférteis, sem uma sincera reforma a partir da compreensão do que fizemos de nós próprios. Então, reconheçamos as nossas fraquezas, os nossos limites, as nossas necessidades e, a partir daí, sigamos adiante. A minha tarefa é libertar consciências e, desculpe-me a aparente presunção. Não percam esta oportunidade. O chamado sincero de Rafael parece ter surtido efeito. Aqueles sonolentos se remexem nas cadeiras e passam a prestar um tanto mais de atenção àquela figura simpática, impactante, emocionante. Um jovenzinho de 17 anos, falando qual o próprio enviado do Altíssimo, rememorando aquelas vibrações que se tinha junto ao mar da Galileia, junto a Genezaré, junto a todos os locais que se aglomeravam para ver aquele que irradiava algo que sequer poderia ser expressado por palavras. Era o mínimo que se podia, era ouvir. Mas, mais importante que isso, era se aperceber do modelo vibracional irradiado por Rafael, tal qual foi irradiado pelo próprio embaixador dos céus, para que se tivesse uma referência para a hora presente e para os dias vindouros. Nós estamos na página 256, no primeiro parágrafo. E vamos dar sequência a essa leitura na próxima oportunidade, no próximo evento. Senhor Jesus, gratidão. Roger Bottini Paranhos, gratidão. Akhenaton Hermes Trismegisto, Ramatiz, gratidão. A todos que nos ouvem, gratidão. Pai Celeste, rogo que, mais do que a nossa leitura, a oportunidade deste evento possa ser momento em que palavras inarticuladas, através das vibrações que Ramatiz, que Akhenaton, que Hermes sabem certamente manipular, possam magnetizar esta informação
para que cada qual possa ter um insight, um start, um momento de despertamento para vibrações jamais imaginadas. Que a semelhança do que ocorre no baixo astral, onde as pessoas são hipnotizadas para desentender, para não entender, para se embaraçar junto às palavras sagradas que o Senhor pessoalmente nos referendou, e entender tudo errado, em desmerecer os valores permanentes da vida, que aqui estes prepostos possam fazer o contrário, que cada palavra não articulada, que cada movimento de nosso corpo, cada tom de voz, possa intuir-nos, possa instigar-nos, principalmente a mim próprio, a este que vos falo, quando rever esses apontamentos, possam levar-nos a perquisições, a caminhos emocionais que nos traga uma segurança perante o momento que esteja vivendo. Momentos de efusão, momentos de alegria e aqueles momentos também muito difíceis, momentos de testemunhos, momentos de embaraços junto aos nossos desafios existenciais, que são esses dois extremos que certamente nós, ocasião em que deveríamos nos ligar mais ainda à espiritualidade, nos perdemos, nos embaraçamos. Então, que nós compreendamos que esse desafio existencial é de viver sempre, quer no estado de vigília, quer em momentos de refazimento físico, em momentos em que nos adentramos novamente a pátria espiritual através do sono, do cochilo, do desdobramento consciente, não importa, que nós sempre possamos buscar uma ressonância com o Pai Celeste. Possamos dar o melhor de nós para que, instante a instante, cresçamos e que irradiemos ao redor de nós o nosso melhor, inspirando a outras pessoas a perguntarem: poxa, em meio a essa turbulência, em meio a esse instante tão difícil, como ele é possível? Como a ele é possível estar tão bem, tão em paz, saber o que fazer? E esta é a divina proposta para cada um de nós. Que esta gravação possa alcançar este objetivo. Vivemos momentos muito difíceis, conforme o lembrou Rafael. Momentos em que não há espaço para dizer, sei lá, eu acho que para ser morno, e nem para ser frio. Mas o morno será cuspido. O frio, a pátria maior, vai tentar alcançá-lo. E o quente certamente será a brasa viva, a encalorar, a dividir energias do astral da pátria maior com aqueles que rastejam em meio às sombras de si próprio. Muita paz a todos.